18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus e como é de costume, Karime Leão e Grande Ari Guedes, 6 horas em ponto, nós estamos aqui, nós três nos estúdios da Mix FM, no melhor Mix do Brasil, começando pra você que está aí, hein? Pra você que está no rádio, pra você que está no aplicativo humano, estamos começando mais uma edição do programa 18 horas, a informação, a notícia pra você até às 7 da noite, hein? Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, e o ano, Karime Leão, é 2020, esse ano abençoado por Deus, 2020, né? Agradeça, Carlão, agradeça. Grato, muito obrigada, Senhor. Estamos aqui ao vivo em mais um dia, em mais uma edição aqui do programa 18 horas. Muito boa noite para você que acompanha a programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos, sim, até 7 da noite aqui no programa 18 horas. Sim, agora são 6:01, Karime, falando em 2020, né? 2020 foi um ano que gerou muitas expectativas, né? No final de 2019, todo mundo, 2019 tá acabando, 2020 vem com tudo. Estamos cheios de expectativas, mas, né, deu zica, né, na parada. Inclusive o Brasil, Karime, tinha um calendário recheado de shows internacionais programados, sim, para 2020. Aqui, além de festivais como Lollapalooza, aí teriam outros festivais, seriam vários festivais e viriam ao país artistas e bandas, né, como a banda Kiss, os cantores Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish. Então, uma constelação de artistas, né, que movimentariam a cena local junto com os nossos artistas maravilhosos daqui, né, nesse ano de 2020. Carlão, tudo foi adiado, tudo vamos deixar para o ano que vem, né? Fazer o quê? Eu mesma, né, tinha tal do show do Skank, tô aqui esperando, o que eu faço? Comprou ingresso e tudo, né, Karime? Ingresso, vamos fazer o quê? Pois é, esse roteiro que foi afetado pela pandemia do novo coronavírus e deixou organizadores, artistas e fãs, né, com muitas incertezas, né? Planos de viagens e visitas a eventos culturais também precisaram ser cancelados sem previsão de retorno. Esse é um problemão aí, né, que vem aí, né, encucando a cabeça das pessoas para resolver, né, os políticos e todo mundo aí. Para tentar resolver o problema, o Congresso Nacional aprovou a lei número 14.046, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na terça, dia 25. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes, só assim uma pincelada, porque tem vários pontos nesse processo todo dessa lei. Organizadores precisam dar reembolso, né? Uma questão, né? Que tem. Então, assim, em caso de adiamento ou cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluindo shows e espetáculos, em razão da Covid-19, cancelou pela pandemia, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. Ou seja, não vai ser obrigado a pagar nada, viu? Outro ponto é que a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas parcerias das respectivas empresas. Ou seja, não vai ter o dinheiro de volta, você vai ter esse crédito para um outro show, um outro evento, né? Algum outro serviço. E para quando os eventos deverão ser remarcados é uma outra questão também que está sempre, todo mundo pergunta, né? Quando? Então a remarcação terá que ser feita em um prazo de 18 meses, contado aí da data do encerramento, né? Do estado de calamidade pública da pandemia, que não é o caso ainda, né? Ainda não. Nós ainda estamos em plena pandemia. Então quando acabou a pandemia, a partir daí 18 meses para essa data ser remarcada. E o crédito poderá ser utilizado pelo consumidor no prazo de 12 meses, contando da data de encerramento do estado de calamidade pública também. Exato, Carlão. E outro ponto, né? Em que circunstâncias o consumidor terá direito a reembolso? Bom, o prestador de serviço deverá restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 meses, caso não remarque o evento ou disponibilize os créditos nos prazos devidos. Então tá aí, essa lei foi assinada, né, terça-feira, dia 25, e esses são alguns dos pontos, né, são vários pontos, você deve conferir aí nessa lei aí com relação aí a essa questão da pandemia, essa questão de eventos Brasil afora. Agora são 6:05 em Manaus, você está no melhor mix do Brasil e a partir de agora vamos juntos, hein, com você até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
20 dias depois do arquivamento do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima, deputados que votaram a favor da extinção do processo, terminar o processo e que são candidatos a prefeito no interior, começam a receber o pagamento em forma de apoio político por terem apoiado aí, né, o governador nesse caso. O caso mais emblemático é em Taquatiara, onde o favorito nas pesquisas é o bancário Mário Abraim, do PSC, partido do governador, foi retirado da disputa e o governador Wilson Lima decidiu apoiar o deputado estadual Cabo Maciel, que o apoiou, que é candidato a prefeito do município. Pois é, Carlão, e o outro caso é em Iranduba, também na região metropolitana de Manaus. O então candidato do governador Wilson Lima, Alain Cruz, será jogado para escanteio para que a estrutura política do governo concentre apoio na candidatura do deputado estadual Augusto Ferraz, do DEM, aspirante a prefeito lá em Iranduba. Ferraz foi um dos deputados que ajudou a livrar o Wilson Lima do impeachment. Para destacar mais um caso em Carime Leão e ouvintes em 100,7. Em Tefé, o prefeito Normando Bessa terá o apoio do governador Wilson Lima, sim, para sua reeleição agora, dia 15 de novembro. Com isso, Wilson Lima desistiu de apoiar a candidatura de Nailson Marreira para abraçar a reeleição de Normando Bessa. Por quê? Porque ele é irmão do deputado Carlinhos Bessa, que também votou contra o impeachment do governador Wilson Lima. Bom, e os casos, né, Carlão, não param por aí. Candidatos a prefeitos indicados pelos deputados da base aliada do governador vão receber o apoio direto de Wilson Lima e, logicamente, claro, né, da máquina do Estado. Isso não tem a menor dúvida. São as chamadas bases eleitorais dos parlamentares que receberão atenção especial da máquina governamental. Bom, esse é assim, né? Um jogo sujo da política que continua em alta no governo de Wilson Lima e na sua relação com a Assembleia Legislativa. E o chamado toma lá da cá, dando, né, que se recebe, está comum na política brasileira e inclusive foi super criticado, muito criticado pelo atual governador Wilson Lima na sua campanha eleitoral, que o elegeu inclusive com esse mote, que está mais vivo do que nunca aí, né? Esse toma lá da cá nesse governo. As mudanças da nova política ficaram só no discurso. O novo realmente não aconteceu. Aliás, foi, né, enfatizado o velho, né? A prática é típica dos piores políticos brasileiros. Pois é, velho não, né? Mas dos pior tipo de política, né? Bom, Carlão, política velha, né? Exata, né? Exatamente. É sempre bom lembrar os nomes dos deputados que votaram a favor do arquivamento do impeachment do governador Wilson Lima. Vamos aos nomes: Alessandra Campelo, Joana Dark, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Augusto Ferraz, Saulo Viana, Terezinha Ruiz, Roberto Cidade, Adjunto Afonso, Abdala Frasch, Dr. Gomes e Belarmindo Lins. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e chegou ao fim a novela da votação do projeto de lei do Poder Judiciário que reduz as taxas cartoriais em 30%. Como era esperado e como dissemos ontem aqui no 18 horas, a proposta entrou na pauta e foi aprovada por ampla maioria. Vamos acompanhar como foi a votação na reportagem de Cíntia Blink. Com 20 votos favoráveis e uma abstenção, o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que reduz as taxas cartoriais em 30%, foi aprovado na Assembleia Legislativa na manhã de hoje. O deputado Fausto Júnior, que havia prometido pedir vistas, usou a palavra durante a discussão da proposta, mas preferiu não solicitar aquele acréscimo de tempo para analisar o projeto, o que adiaria a votação. Ele se absteve, mas antes disparou uma frase que depois foi massacrada pelos outros parlamentares. Vai atingir a todos. Então, eu acredito, eu voto a favor do projeto, caso o projeto fosse feito de uma forma em que atingisse os cartórios e protegesse os cartórios mais frágeis. Esse projeto vai fechar cartório. Para o deputado Álvaro Campelo, se algum cartório fechar, outro irá substituí-lo. Nós não estamos tratando de extinção
dos emolumentos. Nós estamos tratando de redução de valores. Então, eu vejo que é uma questão de justiça social para com o cidadão, em especial o cidadão de baixa renda, em especial o cidadão que mora nos rincões mais distantes desse estado. E eu tenho certeza de que aqueles que porventura não conseguirem dar prosseguimento aos seus cartórios, outros virão para assumir certamente este posto. O deputado Serafim Correia, grande defensor da proposta na Assembleia, ressalta que as taxas em Manaus estão muito acima da média nacional. Muito acima mesmo. Só para se ter uma ideia, aquilo que em Boa Vista custa R$1.000, em Manaus custa R$21.000. Com relação aos cartórios pequenos do interior, recebe um subsídio cruzado. Por quê? Porque sobre os emolumentos de todos há o recolhimento de um fundo. E esse fundo é exatamente para manter esses cartórios onde eles são deficitários. E o Tribunal de Justiça jamais vai deixar fechar cartório. Já Dermilson Chagas disse que não existe cartório no prejuízo no Amazonas. Mas dizer que existe cartório no prejuízo não existe no nosso estado. Conheço juízes que eram ex-juízes, são ex-juízes, conheço gente do Ministério Público que deixou de ser do Ministério Público para ser dono de cartório. E o deputado Belarmino Lins lembra que o projeto é de iniciativa do Tribunal de Justiça, que não vai deixar os cartórios do interior fecharem. E essa matéria, exatamente com a cautela devida, com certeza o Tribunal de Justiça, ao formular essa proposta ao Poder Legislador, o fez com a segurança de diminuir o impacto no bolso da população e, consequentemente, sem maiores consequências ou prejuízos aos donos, aos detentores dos cartórios, tanto na Grande Manaus como no interior do Amazonas. O resultado dessa quarta-feira não surpreendeu, já que 21 parlamentares assinaram o pedido de regime de urgência, feito pelo deputado Serafim Correia, que liderou o movimento para aprovação do PL, desde que ele chegou à Assembleia em maio. Mas houve sim o esforço dentro da Casa Legislativa para adiar a votação dessa matéria. O projeto chegou a ser retirado da pauta a pedido da líder do governo, a deputada Joana Dark. Depois, semana passada, ele simplesmente não constou na lista de votação. Agora, o projeto segue para aprovação do governador Wilson Lima, que ainda tem a chance de vetar a proposta do Poder Judiciário. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, essas taxas cartoriais, né, como dissemos ontem aqui no programa 18 horas, são extorsivas, são abusivas e prejudicam o crescimento da economia, no fim das contas. É claro, especialmente a construção civil, porque a burocracia cartorial custa caro para o cidadão comum. E essa redução de 30% aprovada pelos deputados é importante sim, porque hoje, para transferir um imóvel de R$100 mil, R$4.000 ficam nos cartórios, que efetivamente não retorna para nós contribuintes em nenhum benefício concreto. Sem dúvida, precisamos reduzir mais e mais o custo Brasil, que é realmente muito alto em função, né? O custo da burocracia, os custos cartoriais, tudo isso aí eleva o custo Brasil, né? E muito. Sem isso, fica difícil o país crescer, as empresas gerarem empregos e o nosso país, aí o Brasil, né, se desenvolver. 18 horas. Economia. Bom, e se você acha que já paga caro pela energia, pela sua conta de luz, eu pago caro, tenho também certeza que todo mundo aqui vai achar que paga caro. Pois é, prepare-se, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, está propondo aumento de mais de 8% na tarifa de energia da Amazonas Energia. Segundo a agência, o percentual passará por consulta pública, que foi aprovada na terça-feira, agora dia 25. Karime, o valor do reajuste para, baixa tensão é de 8,32%. Nesse caso, estão incluídos aí os consumidores residenciais, ok?
o povo. O reajuste para a alta tensão para as indústrias, se aprovado, será de 8,90%. Já o feito, médio para o consumidor é de 8,50%. Bom, os índices definitivos serão aprovados depois de consulta pública e vai entrar em vigor a partir do dia 1º de novembro deste ano. Os interessados podem enviar contribuições no período de 26 de agosto a 9 de outubro, é claro, de 2020, para o e-mail cp050_2020@aneel.gov.br. A consulta terá ainda uma sessão virtual prevista para ocorrer no dia 18 de setembro também deste ano. Bom, se você quiser saber mais aí sobre, esse detalhe que é um aumento, de 8,5% na sua energia elétrica, uma proposta da ANEEL, você consulte lá, tá certo? O 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus, e você vai ficar sabendo aí todos os detalhes desse aumento. Você está ouvindo 18 horas. E a partir de hoje, os consumidores que perdem o ticket de estacionamento não são mais obrigados a pagar multa exigida pelos estabelecimentos. Isso porque o Tribunal de Justiça do Amazonas aprovou por unanimidade a proibição e também a cobrança de multa por perda ou extravio de ticket de estacionamento aqui em Manaus. A repórter, a Nathalie Moraes, tem os detalhes dessa proibição. A Justiça do Amazonas acabou hoje com a cobrança de taxa por perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento nos shopping centers e estabelecimentos comerciais que oferecem o serviço aqui em Manaus. Segundo a nova determinação, se o cliente perder o comprovante, o shopping terá que consultar em seu sistema o horário de entrada e cobrar apenas pelo tempo de permanência no local. Caso o registro não seja encontrado, o consumidor paga apenas pelo tempo que ele afirma ter passado no local ou o valor correspondente ao mínimo da tabela de preços do estacionamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E o Ministério Público de Contas investiga a relação da política do estado do Amazonas com o desmatamento e queimadas ilegais na região. O órgão apura a legalidade das ações da Secretaria de Produção Rural no incentivo à agropecuária no sul do estado e a relação dessas ações com crimes ambientais na área de Manicoré. Vamos aos detalhes deste assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Segundo o satélite de referência, Manicoré, no sul do Amazonas, é um dos municípios brasileiros com maior número de queimadas ilegais. A divulgação da distribuição de implementos agrícolas para a Associação dos Produtores Amigos de Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, para atender a produtores locais, chamou a atenção do Ministério Público de Contas. O sistema mecanizado entregue pelo governo do estado é para a preparação do solo para a próxima safra a partir de setembro. De acordo com o procurador de Contas, Rui Marcelo de Mendonça, a política de incentivo à pecuária e agricultura no município pelo sistema CEPROR não é transparente quanto à gestão de risco para evitar ações que incentivem a atuação de grileiros. Nós vamos apurar a regularidade da conduta do sistema CEPROR, que realiza um trabalho muito importante para o desenvolvimento regional no fomento ao setor primário, mas que alcança igualmente a pecuária e a monocultura de grãos na região do Arco do Desmatamento, no sul do Amazonas. Todos nós acompanhamos a situação gravíssima que lá impera com relação aos índices de crescimento exponencial de queimadas ilegais e desmatamentos ilegais. As taxas anuais de desmatamento ilegal no município de Manicoré, na série histórica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, alcançou em 2019 81,65 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 11 mil campos de futebol. Segundo o procurador, na semana passada, o TCE expediu alerta de responsabilidade ao governador Wilson Lima devido à falta de recursos aos órgãos ambientais para fazer o combate aos crimes ao meio ambiente naquela região.
Então, nesse contexto, nós devemos apurar a qualidade do incentivo que a CEPRO está realizando. Não é? Se ela tem efetivamente instrumentos de seleção para que a ajuda importante que o Estado concede seja apenas para o produtor responsável com a sustentabilidade, deixando de fora aquele envolvido com grilagem, com desmatamento ilegal, com as queimadas predatórias. O parecer do Ministério Público de Contas diz que em Matupi a atividade econômica predominante é a pecuária e a monocultura extensiva, que avançam da fronteira agrícola sobre a floresta amazônica. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, foi aprovado por unanimidade no Senado nesta terça-feira. Com a aprovação, o Fundeb passa a ser permanente, com a ampliação da participação da União no fundo. O valor mínimo investido por aluno deve subir dos atuais R$ 3.700 para R$ 5.500, mas de forma gradativa até o ano de 2026. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, comemorou a aprovação e afirma que esse é um passo fundamental para resgatar a cidadania ao incrementar os recursos voltados para a educação básica. Vamos conferir o que disse o senador. Não há solução para o Brasil que não seja através da educação, da ciência e da tecnologia. O Brasil não vencerá o desemprego, não vencerá as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, as desigualdades econômicas, se não for através da educação, da ciência e da tecnologia. O Brasil gasta mais de R$40 mil por ano por um presidiário e gasta R$ 3.700 por um aluno ano. Para investir no futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, formarmos médicos, engenheiros, professores, cidadãos por inteiro, resgatar a cidadania, nós votamos o novo Fundeb no dia de hoje. Você está ouvindo 18 horas. Pô, vale destacar, hein, com relação aí ao Fundeb, ok? No Amazonas, mais de 70% do orçamento da rede pública estadual de educação são financiados pelo Fundeb. A aprovação do novo Fundeb é, sem dúvida, uma grande vitória para a educação pública brasileira. 18 horas. 6 horas 22 minutos em Manaus. Mais uma vez, uma boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Até às 7 você confere a informação, a notícia aqui em mais uma edição do 18 horas. A primeira da playlist de hoje, cara. Misturei play com print. Ficou aí. Simbora. Simbora. Miley Cyrus lançou no dia 14 de agosto o single Midnight Sky, né? A faixa integra aí o próximo álbum de estúdio de Miley, intitulado She Is Miley Cyrus. Pois é, Carlão, mas o disco teve, né, o lançamento adiado, é claro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas vamos abrir a playlist de hoje, desta quarta-feira, com Midnight Sky. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, a primeira da playlist de hoje, Miley Cyrus, conhecida também como Hannah Montana. Karime não perdia um episódio, né, Karime? Sou fã até hoje dela e do trabalho, adoro essa menina. Ainda passa. Midnight Sky, a música aí da Miley Cyrus, bacana, hein? Você está em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos saber como fica o tempo, né, para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, e segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 77%. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos. Boa noite mais uma vez para você que está aí ligadinho na 100,7. Mix.
Professores de escola estadual com quase 30 trabalhadores infectados pelo coronavírus, isso em 3 semanas de aulas presenciais em Manaus, fazem manifestação em frente à unidade pelo retorno das aulas online. Bom, eles também criaram abaixo-assinado virtual pedindo o fechamento das escolas da rede pública, que já tem 342 trabalhadores infectados por Covid-19. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. A propagação do coronavírus entre trabalhadores da rede estadual de ensino cresce de acordo com os números apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Em audiência pública virtual ontem, a diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, informou que dos 1.064 exames feitos da terça-feira passada até segunda-feira, 342 servidores tiveram resultado positivo para a Covid-19. Desses, 104 estão em período de transmissão. Somente na escola José Bernardino Lindoso, na Zona Norte, 27 trabalhadores foram infectados, inclusive a gestora da escola. Apesar do número elevado, as aulas presenciais continuam. Hoje, um grupo de professores fez manifestação em frente à escola. O professor Camilo Gonçalves diz que os trabalhadores se sentem entregues à própria sorte. A gente está completamente desamparado. Nós usamos o protocolo da própria SEDUC para paralisar as aulas, mas a SEDUC não está aceitando esse mesmo protocolo deles. No protocolo diz que em caso de contaminação comprovada, em caso de contato de servidores com alguém contaminado comprovado, todos os servidores que tiveram contato deveriam ter a dispensa de 14 dias para evitar futuras contaminações em massa, e isso não aconteceu. De acordo com o professor, a escola soube das primeiras contaminações na quarta-feira da semana passada, mas não cancelou as aulas. Por conta própria, os professores não entraram nas salas de aula e agora estão sendo penalizados. Desde quarta-feira a gente está levando falta, mesmo estando na escola, só não subimos para a sala para preservar nossos alunos, e mesmo na escola a gente levou falta, esse protocolo não está sendo cumprido. Tudo bem? Então, todos da escola estamos com esse sentimento de desamparo. A própria SEDUC não está cumprindo com o próprio documento deles. E a melhor solução seria a gente cancelar essas aulas presenciais, diminuir o risco. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Vanessa Antunes, que acompanhou o ato, disse que a manifestação é para preservar a vida. Ninguém quer deixar de dar aula, ninguém quer deixar de cumprir o seu trabalho. Nós temos que preservar nossas vidas e a nossa família. Então, manutenção das aulas remotas e suspensão das aulas presenciais. Os professores criaram um abaixo-assinado online no change.org em busca de apoio pela paralisação das aulas presenciais na escola José Lindoso, o Quarentão. Até o fechamento da reportagem, o documento já tinha mais de 1.000 assinaturas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e segundo o Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus, mais de 80 escolas estaduais que retornaram às aulas, às atividades, têm ao menos um caso confirmado de Covid-19, o que dá aí a média, inclusive assustadora até, de 65% do total. A presidente do sindicato, Elma Sampaio, afirma que recebe diariamente denúncias por parte dos professores relacionados aí à falta de segurança durante a pandemia e que os casos tendem a aumentar. Mas a Secretaria de Educação diz que a informação não procede. Até a última sexta-feira, dia 21, teriam sido identificados oficialmente casos de Covid-19 em 57 escolas. A maioria classificados pela Secretaria como casos isolados e unitários. Ainda segundo a Secretaria de Educação, as unidades de ensino médio com profissionais infectados estariam seguindo os protocolos de segurança em saúde. E a Secretaria afirma ainda que depois da confirmação de casos de Covid-19 numa unidade, as aulas são
suspensas e uma nova desinfecção é realizada. É o que diz a secretaria. As aulas retornam normalmente no dia seguinte, uma vez que desinfectado o ambiente já pode ser ocupado, conforme indicação dos órgãos de saúde também. E a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas não vai impedir a suspensão das aulas presenciais do ensino médio, como solicitou a Associação de Professores e Pedagogos do Amazonas. Segundo a presidente da Comissão da Assembleia, a deputada Terezinha Ruiz, a recomendação para o secretário de Educação será para que as aulas sejam suspensas somente em caso de aumento no número de profissionais infectados por Covid-19 em Manaus. Bom, a decisão foi tomada durante a audiência pública sobre o retorno das aulas na tarde de ontem, com a participação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, de representantes da Secretaria de Educação e da Associação de Professores e Pedagogos do Amazonas. 18 horas. A Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos humanos à educação instaurou o inquérito para apurar problemas enfrentados por alunos com deficiência quanto ao acesso à educação na rede pública de ensino neste período aí de pandemia. A promotora Delisa Ferreira disse que o objetivo é garantir o acesso à educação aos alunos especiais da rede estadual de ensino. Vamos conferir. Nós decidimos instaurar porque na audiência que fizemos no dia 14 com a SEDUC, que nos explicou sobre os protocolos da retomada, nos foi informado que os alunos da educação especial não teriam retornado. Então ficamos preocupados com essa situação, porque a legislação garante a igualdade, a não discriminação. Então, por isso, nós decidimos instaurar. E dia 27, amanhã, nós teremos uma reunião com a SEDUC e ali, com certeza, vão ser apresentadas todas as informações a respeito de plano para que eles possam retomar também junto com os demais alunos. Bom, a promotoria sugeriu medidas para inserir esse público aí especial no plano de retomada do ensino em Manaus, mas a SEDUC informou que não tem profissional para fazer acompanhamento dos alunos especiais. Por isso, eles ficaram de fora do retorno junto com os demais. Bom, uma coisa é certa, se as crianças sem deficiência já têm problemas para evitar a contaminação da Covid-19, todo o grupo, todas as outras crianças vão enfrentar muito mais dificuldades, com certeza, Para a criança é muito difícil essa nova realidade, não, Carlão? Sim, com certeza. Não é fácil, É uma situação extremamente delicada, então todo cuidado é pouco. Eu sou a favor de não arriscar no processo. Certo. Agora, 6 horas e 36 minutos em Manaus, você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Os deputados da CPI da Saúde deram início à investigação sobre os contratos vigentes no Hospital Delfim Aziz. A lista de depoimentos para desvendar como são feitos, os contratos é grande. 13 pessoas vão ser ouvidas pela comissão. Somente hoje, 4 oitivas foram agendadas e até agora a falta de transparência ficou evidente para os parlamentares. A repórter Cíntia Blink acompanhou a sessão e traz as novidades para a gente agora. Vamos conferir. A CPI da Saúde foca agora na investigação da organização social que faz a gestão do Hospital Delfim Aziz. Para isso, vai ouvir 13 pessoas ligadas à OS, ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, ao consórcio Zona Norte Engenharia, Manutenção e Gestão de Serviços e pessoas da própria Secretaria de Saúde. O objetivo é esclarecer como se dá o contrato da OS com o hospital. E logo nas primeiras oitivas, o presidente da CPI já verifica que houve falta de transparência. A primeira da lista de 13 pessoas a serem ouvidas foi Ana Paula Santos. Ela era diretora do Delfina antes da OS assumir a gestão do hospital e depois fez parte de uma comissão criada para fiscalizar o trabalho da organização.
O deputado Wilker Barreto quis saber por que houve um adiantamento de 8 milhões de reais da Suzan para a organização social. E Ana Paula explicou que a OS precisava do dinheiro para dar início aos trabalhos, como ressaltou o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles. Esses são os questionamentos, senhor presidente, de um Estado deficitário nas suas finanças, paga na frente serviços que já sabemos que não foram na integridade prestados, senhor presidente. Porque, deputado Wilker, só para esclarecer, como se trata de uma organização sem fins lucrativos, em tese, ela quando inicia o contrato de gestão, ela recebe para que possa funcionar, né, na gestão hospitalar, e é por isso que recebeu antes. Mas isso, se fosse uma gestão eficiente da OS, ela apresentaria logo nos primeiros dias e no primeiro mês, com a transparência devida, tudo que ela realizava ao longo desses dias, ao longo do contrato. Essa questão, porque não houve transparência e gestão ineficiente. Por ineficiente, realmente era melhor ter permanecido com a esculhambação, desculpa o termo, que já era na Suzan. Depois foi a vez de Ana Liz Barroso, que também faz parte da comissão de acompanhamento do contrato de gestão. Durante o depoimento, uma colaboração do advogado de Ana Liz deixou claro para os deputados que não havia necessidade do Estado alugar o hospital de campanha da Newton Lins no auge da pandemia do novo coronavírus. Fisioterapeuta intensivista. Mas calma aí, doutor. O povo está pagando por mão de obra. Se eu estou pagando 16 milhões, é porque a OS tem a mão de obra ofertada. Deputado, só vou esclarecer esse ponto. Em abril, se você pegar a nota de abril, ela não foi paga em 16 milhões. A plenitude do Finazis iniciou no dia 2 de maio para frente. Foi quando nós habilitamos todos os 351 leitos e toda a equipe médica, toda a equipe hospitalar e a parte estrutural ficou 100% disponível para a Suzan. No dia 18 de abril foi alugado o hospital da Newton Lins. Ora, se já tinha o Delfina e ele não estava sendo usado, para que utilizar a Newton Lins, que em mais de 100 dias recebeu 338 pacientes? Então, essa conta não fecha. Ocorreram muitas decisões equivocadas em prejuízo ao erário público, a meu ver. Para hoje também estão agendadas as oitivas da analista da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão, Virgínia Andrade, e da gerente de análise de prestação de contas, Rosângela Lima. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e no depoimento da analista da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão, Virgínia Andrade, ela explicou que comparava as saídas de dinheiro da OAS e as notas fiscais que justificavam os gastos. Quando uma irregularidade era identificada, ela apontava para a OAS que deveria corrigir a falta de documento, entretanto, nada era feito. Você está ouvindo 18 horas. Bom, eu acho que todo mundo, né, já foi vítima de fake news ou caiu em uma, né, ou até compartilhou sem saber que era fake news. Karine, você já foi uma dessas vítimas, né? Já passou por uma situação de fake news? Assim, eu já recebi, mas compartilhar não. Você percebeu que era fake e não foi a gente, na onda. Como bom jornalista, né, da gente verifica a fonte, de onde que vem, verifica os fatos, apura a veracidade daquela informação. E o que eu fiz? Vi que era fake news, avisei ao amigo, a amiga, né, olha só que isso aqui não confere, não é verdade. Karine, agora tem gente que não percebe, não tem essa expertise ofício, né? toda, Lógico, né? Então, para tentar combater aí as notícias falsas, a Câmara Municipal de Manaus iniciou a tramitação de um projeto de lei, que institui no calendário oficial da cidade o mês de março como o mês de combate às fake news, que tanto tem prejudicado aí, né, as pessoas. Lembrando que uma notícia falsa pode custar até mesmo vidas, e custou muitas vidas já, inclusive. Vamos conferir os detalhes desse projeto com a repórter Nathalie Moraes. Não é
é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com a popularização das redes sociais que esse tipo de publicação se tornou mais frequente. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas principalmente na internet. E aqui em Manaus, a Câmara Municipal iniciou a tramitação de um projeto de lei que institui no calendário oficial da cidade o Março Branco, como mês de conscientização e combate às fake news. O projeto é de autoria do vereador Raulzinho. Ele foi amplamente discutido durante a sessão plenária da Câmara e enviado à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Segundo o vereador Raulzinho, a motivação da formulação do projeto aconteceu porque ele mesmo já foi vítima de fake news. Hoje, o fake news ele destrói famílias, ele destrói vidas, né? E depois, para você recuperar tudo isso, né? Mesmo que depois os próprios que compartilharam, as pessoas que publicaram, é muito difícil, né? Tem pessoas hoje que vivem em isolamento, né? Isolamento, vítima de fake news, que tem medo até de sair na rua. Tiveram problemas psicológicos, problema de ansiedade, problema de depressão. Então, combater o fake news é importantíssimo, não só na questão política, mas na questão das pessoas. O vereador defende que as notícias falsas são destrutivas. Conscientizar, dizer às pessoas, dizer não ao fake news, né? Dizer não à depressão das vítimas, dizer não à ansiedade das pessoas que são vítimas de fake news, dizer não, né, à calúnia, à defamação desordenada. Pesquisas recentes revelaram que nós somos a sociedade que mais acredita em notícias falsas, ao mesmo tempo em que somos o país que afirma se preocupar mais com o que é falso e verdadeiro entre as informações que circulam na internet. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 44 minutos em Manaus. Vamos dando sequência aí na playlist do 18 horas, a segunda da playlist, a banda, né? Boy band sul-coreana de K-pop. BTS, essa banda aí, né? De K-pop aí, bacana. Boy band, inclusive. Fez história aí na última sexta-feira com o lançamento do novo single, a faixa Dynamite. E o clipe do single estabeleceu um novo recorde para a maior estreia em 24 horas, acumulando 101 milhões de visualizações em seu primeiro dia no YouTube. Não é fácil não, show, arrasaram. Então vamos na segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas com Diamond. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, 6h48, a boy band aí, né, de K-pop sul-coreana, inclusive BTS, a música Dynamite em 100,7 foi a segunda da playlist de hoje. Você conferiu aqui, Carimilhão, pra você que está aí no Mano Amizade, hein? Daqui a pouquinho você confere o M. Lucian, é o quiz da Mix de segunda a quarta e amanhã, quinta e sexta é o Mano Amizade. Confere aí o M. Lucian, gente boa, né, Karime? Adoro, meu amigo querido, daqui a pouquinho já está aqui nos estúdios da Rádio Mix. Agora 6h49 em Manaus. Mix. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, hein? Que é amanhã já, hein? Dia 27 de agosto de 2020. É com você, Carimilhão, previsão do tempo. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, amanhã vai ser parecido com esta quarta-feira, né? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 89%. 6h49, boa noite. 18 horas. Economia. Conselho de Administração da Suframa se reúne nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã, para aprovar 23 projetos industriais e de serviços, sendo 9 de implantação e outros 14 de diversificação, atualização e também ampliação. Esses projetos somam a investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais e estimam a geração de 2.200 empregos diretos a partir do terceiro ano de funcionamento das linhas de produção. Vão ser analisados ainda
ainda 5 projetos agropecuários com investimentos previstos de 17 milhões e 200 mil reais e a geração de 122 empregos, entre mão de obra fixa e variável em até 5 anos. Essa é a primeira reunião do Conselho da SUFRAMA na gestão do novo superintendente-general Algacir Poulsin, que está há 70 dias no cargo. E por causa, das medidas de prevenção adotadas para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, o evento vai ser realizado por meio de videoconferência e pode ser acompanhado em tempo real no canal oficial da SUFRAMA no YouTube. A reunião do Conselho da SUFRAMA vai ser presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e vai contar com a participação, é claro, do superintendente da SUFRAMA, Algacir Poulsin, de conselheiros representantes de diversos ministérios, entidades de classe e parlamentares. Um dos destaques da pauta é o projeto de implantação da Calcomp, indústria de semicondutores para a produção de circuito integrado eletrônico tipo memória, com investimentos previstos de 428 milhões de reais e a geração de 138 empregos diretos. O outro destaque é o projeto de atualização da SEMP-TCL, visando a produção de televisor em cores com tela de cristal líquido com investimentos adicionais de 400 milhões de reais e 682 novos postos de trabalho. 18 horas. Bom, está cada vez mais fácil você transitar nas ruas de Manaus, e encontrar um trabalhador de rua, Karime Leão? Tem sempre, tá fácil você encontrar um trabalhador de rua. Tem muitos, seja ele um vendedor ambulante, um artista de rua ou até mesmo um flanelinha que está sempre ali colado, Só para você ter uma ideia, nos últimos 8 anos, esse tipo de trabalho informal cresceu 120% aqui, no nosso estado, segundo o IBGE. E, Carlão, um dos serviços que mais apresentou aumento aqui no estado são os reparadores de carros, famosos flanelinhas. E a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes da pesquisa sobre as características do mercado de trabalho. Vamos conferir. O IBGE divulgou hoje os dados das características de mercado de trabalho aqui no estado. Nos últimos 8 anos, o número de pessoas que trabalham nas ruas de Manaus saltaram de 47 mil para 103 mil pessoas. A população ocupada em todo o Amazonas cresceu em 16,3% desde o ano de 2012, como explica o diretor de disseminação do IBGE aqui no estado, Adjalma Jacques. Esse tipo de ocupação tem elevado a quantidade de pessoas que trabalham em vias públicas ou nas residências. Nos últimos 8 anos, o número de pessoas ocupadas cresceu acima de 16%. Mesmo assim, não foi suficiente para atender os desempregados, que crescem à medida que mais pessoas entram na força de trabalho. Comércio e agricultura se destacam como as atividades com maior número de trabalhadores. Por outro lado, a indústria vem apresentando quedas sucessivas no número de empregados. Os dados mostram também o total de pessoas ocupadas como empregador ou por conta própria. O total foi de 607 mil pessoas. A pesquisa mostra que os trabalhadores por conta própria estão mais concentrados nas atividades de serviço e comércio. Vale ressaltar 2 tendências de alta. A primeira é o local de trabalho em via pública, que passou de 47 mil pessoas para 103 mil pessoas que trabalham nessa categoria. A segunda são os trabalhadores de domicílios e residências, que passaram de 36 mil para 79 mil pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. O governo federal assinou na terça-feira a medida provisória que institui o programa Casa Verde Amarela, que reformula o programa Minha Casa Minha Vida, implantado em 2009. A principal mudança proposta pelo novo programa é a redução das taxas de juros, que será ainda menor para estados das regiões norte e nordeste do país. E em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que a taxa do programa habitacional criado pelos
governos petistas, hoje está em 4,75% ao ano, mas o novo programa cairá para 4,25% ao ano para os beneficiários do Norte e Nordeste e para 4,5% em outras regiões do país. A expansão do programa foi anunciada mesmo diante de relatos de escassez de recursos para o crédito habitacional de baixa renda e considerando as restrições orçamentárias do governo com o aumento dos gastos públicos durante a pandemia. A expectativa do governo é que o programa Casa Verde Amarela gere 2 milhões de empregos indiretos, além de 11 bilhões de reais em arrecadação. O Casa Verde Amarela continua sendo aí destinado a famílias com renda de até R$9 mil e as faixas de renda permanecerão as mesmas do Minha Casa Minha Vida. 18 horas. 6h55 em a terceira da playlist de hoje. Blinding Lights é um dos sucessos atuais de The Weeknd. E, o que vem se destacando aí no novo trabalho do artista. E, recentemente, a faixa fez história, né? Exatamente, Carlão. Segundo o relatório oficial da Billboard, a música completou 21 semanas no topo da parada Hot R&B Songs. Então, vamos de música. Vamos encerrando a playlist de hoje, desta quarta-feira aqui do 18 horas de Wicked Blind Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, 6h59, a terceira da playlist, né? The Weeknd, a música Blind Lights em 100,7. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas, que é o nosso estado, e no Brasil, com Karime Leão. Bom, e até este momento o governo do estado do Amazonas não divulgou os números da Covid-19 aqui no estado. Na terça-feira, os números a gente recebeu aqui no jornalismo do 18 horas, quase 8 da noite. Então é provável que realmente hoje, eles devam liberar esse horário também. Mas no Brasil, a gente lembra que hoje completam 6 meses do primeiro caso confirmado de Covid-19 no país. Segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro. O paciente foi o homem de 61 anos que deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tinha voltado de uma viagem para a Itália, na região da Lombardia, e ele venceu a doença. E nesta quarta-feira, dia 26 de agosto, o Brasil hoje soma 3.683.224 casos confirmados da Covid-19, né? Temos também os casos de pessoas que venceram a doença, como esse primeiro caso diagnosticado aqui no Brasil no dia 26 de fevereiro. Nós somamos, segundo o governo federal, considera que 2.848.395 pacientes são recuperados da Covid-19. Agora, infelizmente, os casos de mortes, o total de mortes da doença aqui no Brasil, hoje somam 116.964 mortes de Covid-19 em todo o país. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias hoje mexeram com o bolso dos moradores aqui do estado do Amazonas. A Assembleia Legislativa reduziu em 30% as taxas cartoriais de transferências, aquisições e regularizações de imóveis no Amazonas. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou reajuste de 8,5% na conta de luz a partir do mês de novembro. Sobre a decisão da Assembleia, a população só tem a ganhar, mas sobre a decisão da ANEEL, falar em aumento na conta de energia agora, em plena pandemia, com o alto índice de desemprego, é algo polêmico. O aumento deve valer só a partir de novembro, mas é importante não causar mais estragos no bolso das pessoas mais humildes e dos desempregados. A ANEEL informa que o empréstimo da conta Covid proporcionou o amortecimento dos índices de reajustes a serem recebidos nas contas dos consumidores do Amazonas. Que a conta Covid contribuiu para amenizar o impacto do reajuste em menos de 10,57% e anunciou uma audiência pública
É a hora de quem se sentir prejudicado participar dessa audiência. Os consumidores podem enviar contribuições até o dia 9 de outubro para a ANEEL. A consulta terá ainda uma sessão virtual prevista para ocorrer no dia 18 de setembro de 2020. É uma boa oportunidade para todos discutirem o preço e a qualidade da energia oferecida no nosso estado. 18 horas. 7 horas e 3 minutos, Karime. Fechou. Boa noite pra você. Gente, muito boa noite. Valeu. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Pra você que tá no Mano, daqui a pouquinho eu tenho o Quiz da Mix com o M. Lucen. A gente volta amanhã, hein? A partir das... E amanhã já é quinta-feira, hein, pessoal? A partir das 6 da tarde com mais uma edição do 18 horas, o melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.